Dentro do texto, você faz. Tá? Ele atualiza o quê? O texto. Eu vou colocar um textozinho ali. E esse textozinho aí ele está atualizando com a função, com o método refresh do objeto texto. Ele está colocando um outro texto no lugar. Tá? E embaixo, o que ele está fazendo com esse if aí, ó, na linha 123? Pergunta para outra pessoa. Mudando para a segunda fase. Tá. E como que ele faz isso? 2450, se o x for igual a 2450, maior do que aquele número. O x do que, gente? O x do que é o x? Que x é esse? É o x salada? Não é. Que x é esse? É o x do player. X bug. É o posicionamento x do player. Do player, muito bem. É a propriedade do eixo x do player que tem o valor da posição espacial daquele player. E se aquele player tiver com a posição acima de 2.400 quanto? 2.450, ele executa a linha de baixo. E a linha de baixo ele está chamando, um call ali, ó. Call, chamando a fase 2. E o que ele faz aí? A Canvas Engine, o que ela faz? Ele tira a fase 1, ou seja, a fase anterior que estava carregada no palco, ele tira e carrega outra. Ah, professor, mas eu quero fazer um menu antes, ou uma tela de bem-vindo, ou contando um cutscene, antes de entrar na fase 2. Aí o menu tem que ser assim. Isso! Aí acontece, eu crio uma outra cena com esse conteúdo visual, pode ser uma imagem, pode ser um conteúdo de imagem, um áudio e tal. Aí depois que passou essa cena, aí eu, no código eu faço chamar a segunda fase. Isso, é só com isso, tá? Cada troca de conteúdo de palco, deixa eu só terminar aqui o Francisco. A ordem não interfere? Ordem do quê? Se eu botar a fase 2 em cima e fazer embaixo. Das cenas? Não, a cena 2. Não interfere, não interfere. Eu poderia colocar a fase 2. Ó, gente, é uma pergunta interessante. Eu poderia ter colocado o conteúdo do Canvas Engine, Canvas Scene New. Tá vendo a linha 131? Todo mundo na linha 131 para baixo. Eu não estou criando ali, estou cadastrando, vamos dizer assim, o conteúdo da fase 2? Estou. A pergunta do Francisco é: professor, eu poderia ter colocado todo esse conteúdo em outro lugar, por exemplo, para cima, antes da fase 1? Sim. Em termos de linhas de código, eu poderia ter colocado, não tem problema. A ordem das fases ali no código não importa, tá? Beleza? Ok. Beleza, valeu. Quem cala consente, né? Tá bom. Às vezes quem fala não entende. Mas... Gente, alguma pergunta? Por enquanto não. Vocês Pode dizer, cara, só deixa eu fazer umas 3 fases. Não é muita coisa. Vamos fazer um arquivo só. Faça igual vocês acham. Agora começa a ficar grande, aí começa a separar em artigos. Como é que eu posso falar? Eu acho melhor porque normalmente eles só vão parar de ver a gente na fase que nós queremos. Aí vai pensar, olha, Mas faz pra você aqui, separar em artigos. 24 a gente está chamando a fase 2. Beleza. E logo abaixo eu coloquei a fase 2, na linha 131, onde ele está criando, cadastrando uma nova fase, com a fase 2, os materiais, a função ready e assim por diante. Beleza, né? Pergunta, aí tem, nesse exemplo que eu dei para vocês, para revisão, tem colisão? Não tem, né? Como é que funciona a estrutura de colisão? Tá, vamos pensar. Vamos relembrar algumas coisas. Esquece tudo que eu falei, quando você mudou. Né? Vamos relembrar algumas coisas de colisão. Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar melhor. Vocês podem criar o teu esquema de colisão sozinhos, tá? Eu estou pensando no conceito. E o conceito, de certa forma, é simples. Só que para você criar um algoritmo para ficar checando isso é trabalhoso, tá? Muito bem.
120 por 50. Ok? Agora, eu não vou colocar junto aqui para vocês não visualizarem. Eu tenho um objeto. Você consegue enxergar aí atrás? Quer que eu suba? Eu acho que não, Você vê no quadrado? É. Ele tem 200 de largura. Ctrl X ali, cola assim. É, né? 200 de largura por 180 de altura. Ou seja, não é um quadrado. A posição dele espacial, lembrando, eu não estou colocando exatamente na posição dele. Eu estou colocando ele de lado para a gente checar se ele se ele colidiu com esse aqui de cima ou não. A pergunta, tá? Pergunta que ele não quer calar. Certo? Ele está na posição menos 100 no eixo X e 60 no eixo Y. Pergunta: esse retângulo aqui, ele está fazendo intersecção, ou seja, colidindo com outro objeto? Sim. Tem certeza? Acho que sim. Eu não consigo ver a posição de todos. Não. Esse aqui é 120, quer que aumente? Consegue enxergar? É, não, 120. Põe 12, põe 12. Não dá. É que nem aquele filme. 120 por 50, eixo X, eixo Y. Esse aqui é menos 100 por 60. Eu acho que sim, porque o eixo de lá tá 50. Tem um tamanho pra baixo. O tamanho. Não dá para ele colidir, teria que ser 220 por 180. Vamos fazer os cálculos? 21 no caso. Vamos fazer os cálculos? Olha só, eu tenho que pegar a posição dele, tenho que pegar a posição espacial e somar com o diâmetro dele, com a área dele, para ver se no final, em algum ponto, Então, se ele está chegando na posição inicial do outro objeto. 20 para ele colidir. É 200 a largura de baixo. É 200, esse aqui é 200, gente. Não está colidindo. Está ou não está? Não. Vamos somar Ele isso? teria que ter 221 Menos 100 para com colidir. 200 de largura, então aqui o final dele está em qual posição espacial do eixo X? 100. Quem dá mais, quem dá menos? 100, 300, 100. Tem certeza? Claro, pô. Eu acho que não. Camila, tem certeza? Esqueci também. Diz que sim. Confere ali. Vamos somar? Está na posição menos 100. Com 200 pixels, isso quer dizer que na posição 0 é mais ou menos aqui, não é? Posição 0. É, pode ser. Mais 100 aqui, então ele, qual posição que ele está? 100. 100. Isso, pô. Falei? Na posição 100. Certo? Beleza. Agora, em que posição que está esse retângulo aqui? 120. 120. Agora vamos colocar eles tudo junto. Isso quer dizer que a posição 100 está mais ou menos quando? Aonde? Mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Então, aquele retângulo lá termina... Mais para baixo, mais para baixo. Fazer proporcional não, né? Aqui é 200, filho. É porque ele tá na 60, né? Desculpa aí. Desculpa aí. Então começa aqui. Vai, então vou fazer um cálculo. 60, 40, tá, vai aqui mesmo, vai. Ou seja, menos 100 com 200, a posição 100 é aqui. Certo? Colidiu? Não. Esse raciocínio que a gente teve é o que vocês têm que fazer criando um framework de colisão de vocês. Caso não utilizassem o esquema de colisão da Canvas Engine. Tá? A Canvas Engine tem aquele esquema de colisão próprio lá, que ele mesmo cria uma entidade para ele saber a área, e ele mesmo tem a função de hit, ou seja, se ele colidiu ou não. Caso vocês não usem, professor, eu quero criar um framework meu de estática, eu não utilizo o DrawImage. O que eu faço? Eu crio uma animação, dou um nome para ela, vamos supor que seja Anime Zel. Aí depois dá o DD Play. Isso. A DD. Isso, aí que eu faço. Depois que eu criei a entidade e criei a animação,
aqui que eu faço, vamos supor que seja nome entidade mesmo, vou botar lá entidade, com letra minúscula. Boto lá anime Zelda ponto add. O que é add em inglês mesmo, gente? Ah? Adicionar. Muito bem. Não é do add do Iron Maiden não, tá? Add. Aí que eu coloco aqui? Os caras não conhecem. Não conhece, né? A gente não sabe. O que é o add? O que eu faço aqui? Depois do anime Zelda.add. O que eu vou adicionar na animação? Na verdade, não é adicionar na animação, é a animação ser adicionada num elemento. O que eu coloco aqui? Alguém já falou aí. O que eu coloco aqui dentro do parênteses, gente? O nome da entidade, cara. É a entidade ou o elemento da entidade? O rocha, né? Lembrando, gente, olha só. Entidade, ela só funciona para colisão, tá? Para criar elementos visuais é só com um elemento, só com um objeto elemento, certo? Junto com a animação. Então, se eu colocasse assim, ó, prestem atenção, gente, Tá, olha aqui. Se eu colocasse só assim, funcionaria? Não, colocar Hein? o elemento. O pessoal de trás aí, Francisco. Funcionaria? No ponto L, não? Do L, ó. Não, eu acho que tem que ter a sequência de imagens. Como assim, O sequência de nome imagem? da sequência de imagens. A pergunta é se essa linha iria funcionar. Eu criei uma entidade e essa entidade automaticamente criou um elemento interno, certo? Lembrando que para aparecer no palco, ou eu dou um draw image no elemento, que daí é um elemento, uma imagem estática, Não, na verdade é ou uma esse animação. stage, né? Essa última linha aí tem que ser colocada no stage, não tem? A princípio ainda não, tá? O que eu quero fazer, o que eu estou fazendo é eu criei uma animação de um personagem Zelda. Eu quero anexar, eu quero juntar essa animação com uma entidade. Tem que colocar Quero o juntar os dois para que aquela animação da Zelda, certo? Ela ter colisão. Eu possa mexer nela, manipulá-la e também ter colisão, para colidir com o muro, colidir com o Marcos, colidir com alguém aí. Tá? Então, como é que eu faço? A pergunta é, ponto é. essa linha, a pergunta é, presta atenção, Francisco. Essa linha é, eu criei uma animação, certo? Lá o create animation.new, reanimação. Aí nessa linha eu estou tentando anexar essa entidade que eu criei nessa animação, utilizando o método .add. A pergunta é, funciona essa linha? Essa linha está correta? Ó o nome da entidade aqui, ó. E ó o elemento que eu criei nela. Essa linha está correta? Quer dizer que falta o ponto L ali. Isso. Mas se colocar só o 15 antes, não. Essa era a pergunta. Por que faltou o ponto L aqui, ô Francisco? Porque o ponto L ele automaticamente já é grudado quando usa a identidade. Tá. Não é bem isso. A pergunta é, funcionaria eu adicionar uma animação na entidade ou no elemento da entidade? No elemento da entidade, o professor falou que um é grudado no outro, eles não podem ficar separados. Não existem eles separados. Isso é por quê? Porque a animação não se aglutina na entidade, porque a entidade ela é só para colisão. Ela se aglutina no elemento que está dentro da entidade. Ou seja, lembrando, é visual? É, então é só no elemento. Ok? Pergunta, Lucas. Eu tenho uma dúvida agora, depois que o Francisco falou, dá para ter uma entidade sem ter um elemento sem ter uma entidade? Não. Um elemento sem entidade? Um elemento sim, mas Tá. Sem entidade, sem elemento, não. Não. Só para colisão. Aí, botando ali, em que momento que eu vou dizer que é a rocha que é o elemento da entidade dentro da animação? Como é que é? Porque assim, ou tu usa o draw image, ou tu usa a animação, né? Uhum. Então
você usar animação, aquele draw image não existe. Se fez a animação, a draw image vai ser sobrescrito. E se eu ponho entidade.l, eu não preciso denominar que esse elemento é o rocha? Não. A pergunta é, você fez uma animação para a rocha? Ou você faz uma animação para a rocha, ou a rocha ela é parada. A rocha, ela se mexe? Você viu uma rocha se mexer fora Chapolin? Então, fora Chapolin. Tem o deserto lá que as pedras se mexem sozinhas, tio. Boa, tá certo. Tá certo. Pior. Passa aquele É um negócio. deserto que as pedras se mexem sozinhas, pô. Os cientistas não conseguem explicar. Conseguem explicar sim. É porque no deserto tem ventos de até 180 km por hora. Coisa lá do Quarteto Fantástico. Explica o fato do golem se mexer. É verdade. Professor, Então aí você colocaria uma anime rocha, entendeu? Ponto .ed, entidade.el. Aí você adicionaria. professor, mas se não é por default isso aí já, tipo, o ponto L no final. É Porque, default, é no default, é exemplo- padrão. No exemplo não coloca, tipo, é display e funciona, não tem ponto L no final. Como O assim? exemplo que o professor passou, Mas o exemplo não tem Não tem colisão. O modelo, o main multi ali que eu coloquei, eu até falei, nessa revisão não tem ainda colisão. Não tem entidade. Não trabalhei com colisão. Eu estou revisando colisão aqui, conceito geral de colisão, para daí a gente começar a aplicar uma colisão simples. Nesse exemplo mesmo. Você pode reutilizar ele mesmo. Ok? Gente, vamos fazer um intervalinho, são 10 horas. A gente volta as engine para utilizar extensões, tá? Então o new, criar uma nova, né? Isso aí, gente, viu? Eu sabia que a entidade vinha com esteja. O professor falou que era... Tá, aquela pergunta. Chegou perto, isso aí. Mas vem aqui, ó. Tá? Ou seja, eu crio uma entidade utilizando o esquema de class do Canvas. Lembrando que esse class aqui, gente, é do Canvas Engine nosso, tá? É um pacote de criações de objetos nosso que é com Canvas Engine. Não pense que se você colocar class new sem usar essa Canvas Engine nossa, vai dar erro, tá? Não precisa desse Canvas Engine nosso. Estamos usando, beleza? Então aqui, ó, dou uma nova entidade, tem que ser entre aspas aqui, né? Para ele saber que o objeto que nós estamos querendo criar é uma tipo de entidade. E onde vai ser aplicada essa entidade? No palco. Ok? Então por isso tem que colocar assim. Essa é a regra dele. Eles definiram essa sintaxe, então vamos seguir essa sintaxe aqui, tá? No palco, tá? Poderia aplicar em outro lugar, poderia aplicar em outro objeto, mas vamos colocar no palco. Ok? Poderia aplicar em outro objeto, Alexandre. Beleza. Criei uma nova entidade. Esse this aqui é da cena em questão. Da cena lá. Por isso que muitas vezes a gente cria dentro do ready, da função ready da cena. Ok? Muito bem. Então eu criei uma nova chamada entidade. Aí, essa linha aqui, gente, quem lembra? O que faz essa bimboca dessa linha aqui? Retângulo 100%. Quadrado. No caso é um quadrado. Um retângulo quadrado. Um retângulo quadrado. Mas o que é esse retângulo? Ele vai desenhar um retângulo? Hein, gente? Bruno. Ó, Bruno, ele vai desenhar um retângulo? Não, vai aparecer. Não, eu quero saber, ele vai aparecer um retângulo É desenhado? uma entidade, não um elemento, cara. Hã? Não? Quem acha que sim? Levanta a mão. Boa, é uma entidade de elemento, boa. O pessoal vai criar uma É área. uma entidade, muito bem. Depende, né? Se desenhar Ou seja, não vai aparecer um retângulo. esse método aqui, ele tá montando um espaçamento de um retângulo, né, desenhando um retângulo, mas não mostra esse retângulo, como o Bruno falou. Ele vai definir uma área. Definindo essa área, certo? É a área que ele tem para saber que aquele objeto ocupa aquele espaço, certo? Nesse caso aqui, ele dá um único atributo, um único argumento aqui. O número 100. O que é esse valor aqui, gente? O que é esse valor aqui? Camila, tem ideia do que é esse valor? É em que? Em pixels, em porcentagem? Eu diria pixels. Em pixels, ou seja, 100 pontos.
Ele está definindo aqui que a área dessa entidade, ela tem 100 pontos de largura, 100 pixels. Como é um valor só, então ele automaticamente define também para a altura. Então 100 pixels de largura por 100 de altura. Então, o que ele vai fazer? 100 de largura por 100 de altura. Vai definir que a área dessa entidade é essa. Aí, tem que ter um objeto aqui, então vamos fazer uma casinha aqui, ó. Tá? Professor, mas E eu no queria... caso, o quadrado é a entidade e a casinha é o elemento. Muito bem, é isso aí, Francisco. É isso aqui. É esse quadrado aqui que não vai aparecer entidade e o elemento está aqui dentro da casinha. Ô professor, mas se por acaso a gente tiver algum outro elemento que venha se colidir, no caso a gente está fazendo colisão, né? Isso. E se ele for cair no telhado da casa? Essa é a questão que eu queria chegar. Tem um triângulo aí, ele não está moldado. Ele não está moldado. Por exemplo, Tibia é assim. Vários jogos com grid, jogos 2D, estamos trabalhando com jogos 2D, lembrando disso. Certo? Não tem colisão poligonal. Tá? Muitos deles, já vi vários jogos 2D que tem, claro, mas muitos deles também não tem. Certo? Então nós estamos trabalhando com colisão simples, que é isso aí. Aí quando eu quiser fazer com poligonal, bom, aí você pode usar um esquema teu, que o nosso consome framework, ou você utiliza uma coisa que está em desenvolvimento nessa Canvas Engine ainda, que é a colisão poligonal. Não está 100%, eu já testei, acho que o Jeff já testou outra vez, não foi? Já cheguei a mexer algumas vezes, não está 100%. Mas dá para você trabalhar, tá? Que é o Entity Model. Entity Model, quem quiser pesquisar depois, com grid também. Tem também através do poly, do entidade, do grupo poly ali. Quem trabalha com, ele cria... Você monta um esquema de polígonos, aqui ó, um polígono mesmo, personalizado, tá? Mas se isso for uma animação, esses polígonos vão mexer junto? Não, a princípio, essa versão atual ele não mexe, ele é fixo, entendeu? Aí você tem um animation de entidade. Não, daí é complicado, aí você tem que fazer manual mesmo, tá? Aí o que eu costumo fazer? Eu já fiz uma vez que eu fiz. Eu peguei, toda vez que eu tinha que, realmente, por exemplo, o personagem, ele é o Dalsin, por exemplo, vai lá e estica o braço dele para ver se acerta, né, dependendo da esticada dele. Eu trocava de entidade, eu matava aquela entidade com o braço pequeno, criava outra com o braço maior. Se eu coloquei um valor, quer dizer que é uma área quadrada. E se eu quisesse uma área retangular, botava a largura, vírgula, altura. Simples, tá? Muito bem. Aqui embaixo, estou usando outro método da entidade chamado Position. O que eu estou fazendo aqui nessa linha? Posicionando a entidade no local no meu palco. Ali é a posição qual? 10 por 10, né? 10 no eixo X, 10 no eixo Y. Beleza. Aqui, nesse exemplo que ele está dando, eu estou preenchendo o elemento da entidade como uma cor fixa, tá? Está criando um retângulo padrão. Tá? Professor, mas se você falou do Draw Image animação, ó, nesse caso ele fez uma cor só. Se eu quisesse fazer isso, eu faria. Mas o que eu costumo fazer é com Draw Image, para colocar uma imagem PNG, ou uma animação. No caso vermelho ficaria a casa. Isso, ficaria vermelho ali. O contorno, não? Não, fica tudo, no caso aqui é preenchido. Fill Rect é retângulo com preenchimento. Preenchido, né? É a cor de preenchimento no retângulo. Ele dá as coordenadas do retângulo e a cor vermelha. Então vai pintar de vermelho aqui. Então vai ser o quadrado todo vermelho, Todo vermelho. Nesse exemplo aqui sim. Não é a casa, não é a... Não é a casa. O elemento vai ficar tudo de vermelho. O elemento dentro da entidade. Mas é o elemento ou é a entidade? O elemento que vai ficar totalmente preenchido. Seria a casa, não o quadrado. Não, olha só. Pensa comigo. Ó, a entidade não está desse tamanho? O elemento ele começa vazio, mas também ocupando o mesmo espaço da entidade. O que ele fez nessas duas linhas? Pintou, preencheu de vermelho, então vai ficar um quadrado vermelho. É que eu coloquei a casa como exemplo. Esquece a casa. A casa não tem mais. Ali o professor estava colocando a casa como elemento. Isso.
Tá, e o professor não está colocando a entidade, ponto elemento, freestyle, né? Isso. Aqui, nesse exemplo, ele está colocando, em vez da casa, no elemento, está colocando uma cor vermelha. Só isso. Ele só trocou da casa por uma cor preenchida única, vermelha. Em vez de estar dando um draw image aqui, ele está dando um fill style, que é só para preencher com uma cor vermelha. É só isso. Tá? Continuando. O que ele fez aqui, gente? Depois que ele pintou o elemento dentro da entidade, o que ele está fazendo aqui? Hein, Lucas? O que ele está fazendo aqui nessa linha? Stage Append? É. Aí ele tá colocando no palco, né? O que ele está colocando no palco? Ah, o que ele criou aí em si é O que ele criou aí em cima? Cidade, pau, os pixels ali, né? Não, leia a linha. O que ele exatamente está anexando ao palco? Ah? O elemento dessa entidade. Foi o que tu pintou ali em cima, tu montou. Isso. Eu falei os pixels, pô. O professor, Daí subestimando minha inteligência. Não quero só que responda correto. se eu tivesse colocado o elemento da entidade, Baralhou. Deixa eu sei. Do tela azul, fica tranquilo. Se eu tivesse colocado uma bola como elemento da entidade, ia ficar quadrado do mesmo jeito, um quadrado pintado de vermelho. É porque... Não. Depende do que você quer colocar. Você quer colocar a bola através do Draw Image ou você quer desenhar a bola com as funções de criação de círculos através de métodos do próprio elemento. Existe um método chamado Cycle para criar elemento de círculo. Depende de como você quer fazer. Tá, vamos botar uma coisa mais complexa então. Vamos botar um carro. De carro com carro. Tá, então você quer fazer uma entidade com um elemento dentro de um carro. Desenho de um carro, é isso? Isso, o É elemento, um carro. o elemento Tá, carro. então se você quiser fazer um carro, então deixa eu só colocar, vou escrever aqui, ó, peraí. Vou botar um bloco Notepad aqui. Nojopad. Bem que eu tenho Nojopad. Sublime, né? Vou botar o Notepad porque não foi instalado ainda o Sublime. Tá, olha só. Vamos supor que seja o código, né? Você quer criar criar entidade, então entidade. Todo mundo consegue enxergar aí? Por que não usa o Python? Um Paint? É? Fala isso, cara. Não faz. Ou Vamos supor, ó, olha só, Francisco. Você vai estar desenhando aí? Presta atenção. Olha só. Não, Eu ele quero tá colocar, desenhando aí. galera, presta atenção, vamos lá, acorda. Tá? Eu dei o nome, inventei o nome, vamos supor, vai. Vou botar lá, entidade é igual a class.new entity New é minúsculo. stage. Fechou. Ah, não é minúsculo. Dei o nome de entidade. Posso dar qualquer nome, posso colocar aqui Megan Fox aqui na entidade. Eu não ouvi isso não. Tá? Ou blob. Só para dizer para vocês que aqui o nome eu invento. Esse nome eu invento. No exemplo aqui, Francisco, o cara botou entity porque ele escreve em inglês. Então, né, ele botou entidade em inglês, tá? Tá. Então tem toda essa facilidade de botar os nomes. Então, Isso, aqui nome de variável. Isso aqui é conceito de lógica de programação que já era para vir lá do primeiro módulo. Tá? São nomes de variáveis. Tá? Então os nomes de variáveis a gente inventa. Era obrigado a colocar. Nesse caso, aqui não. Aqui você tem que seguir as regras de sintaxe, porque depende da estrutura do código, da engine. Mas aqui é o nome que eu invento. Esse entity aqui eu inventei. Ele, no caso, ele inventou como entity. Tá? Beleza. Aí, a única coisa que eu não posso inventar é o elemento da entidade. Porque quando eu crio uma entidade, internamente, ele cria um elemento lá automaticamente. Então ele já nomeia como el. Beleza. Aí acontece. Aí